Educação Canina, tô de volta. Dessa vez vou responder uma das perguntas que vocês me fizeram, dessa vez que veio pelo canal do YouTube. Uma pergunta que já surgiu, me mexe de ano em ano, surge alguém que me pergunta isso. O que é esse pegar firme no treinamento dos cachorros? O que é essa postura de joga duro, pegar pesado, enfim, tudo que envolve, né, na realidade, essa noção de liderança que a gente fala. Muitos anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o nome do vídeo é, afinal, o que é essa tal liderança, né? E, na realidade, a pergunta é mais ou menos a mesma, a ideia é mais ou menos a mesma, mas hoje eu quero dar uma mergulhada e explicar um pouquinho melhor o que é, de fato, essa mentalidade e por que a gente tem que ter, né? Na pergunta que o rapaz me fez, ele falou: eu sempre escuto que tem que se pegar firme com cães que são de raça forte, cães mais poderosos, senão o treinamento não vai dar certo e assim vai. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, obrigado por estarem aqui de surpresa. Na realidade, o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é o seguinte: o que eu vou falar aqui não é só para cães de porte grande, não é só para cães de raças fortes, é para qualquer cachorro, em qualquer situação, e aliás, vai além do treinamento dos cães, né? O que é essa real postura de pegar firme? Eu acho que o conceito de liderança, ele tem ficado cada vez mais distante da mente da gente nos dias de hoje, porque as informações que cruzam o nosso radar, a doutrina que é vendida para nós é sempre uma doutrina muito inversa a isso. A gente está sendo constantemente condicionado a deixar certas coisas passarem, não ver disciplina com bons olhos, não cobrar das pessoas, não sermos cobrados, não julgar, toda aquela história toda. Mas vamos pensar agora de cara no treinamento dos cães, tá? O papel que a gente tem quando a gente traz um cachorro para viver com a gente é um papel de liderança imediato, tá? Lembre-se, está trazendo uma espécie diferente para viver com você e você precisa traduzir esse universo doméstico urbano, doméstico social urbano para esse animal. O animal não tem a capacidade de se comunicar com você no sentido verbal, intelectual da coisa. Então você realmente precisa fazer certas coisas acontecerem. O grande lance que eu acho muito legal em relação aos cachorros é eles absolutamente entendem essa noção e tradução de liderança e eles veem isso com uma linguagem muito natural para eles, porque é o que eles fariam entre eles e é o que eles vão fazer com a gente assim que eles chegam na nossa casa, tá? Pegar firme num treinamento é você ter uma noção real do que você quer fazer. É você ter uma clareza no seu objetivo final. É isso aqui que eu quero criar com o meu cachorro. Começa daí, tá? Você só consegue pegar firme no treinamento, seu objetivo no treinamento, se você sabe aonde você quer chegar. Então você tem que ter em mente já de cara o que eu quero desse cachorro aqui. Nos detalhes do dia a dia, o que vai diferenciar você de uma pessoa que pega firme ou não é o quão claro e objetivo você é no que você faz todos os dias com o seu cachorro e o quão você deixa essa hesitação, essas dúvidas, essa confusão da sua cabeça envenenar ou intoxicar a sua tomada de decisão ao longo do dia. Então eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui que vão fazer sentido para vocês. Quando a gente traz um cachorro, vamos supor que seja um cachorro jovem, para dentro de casa pela primeira vez, e você sabe que você quer incrementar ou implementar, na realidade, o uso da caixa de transporte todo dia nesse cachorro, ele tem que ir para a caixa de transporte no dia 1, querendo ou não. Você tem que poder passar pelo pior para chegar no melhor. Alguns cães vão entrar na caixa e vão ficar numa boa, outros vão relutar, outros vão chorar, outros vão gritar, vão botar a pata na grade. Qual a diferença agora da pessoa que pega firme e da pessoa que escorrega? Muita gente se permite deixar levar por essas dúvidas que surgem nesses pequenos pedaços do caminho. Eu botei ele na caixa, mas ele está chorando, ele está latindo, ele está arranhando a porta. Aí você começa a viajar para um espaço que de repente ele quer ir no banheiro, de repente ele quer beber água, de repente aconteceu XYZ, vou deixar ele sair. Pronto, você já abriu mão da sua liderança, você já abriu mão do pegar firme. Claro que nós vamos ser justos, tá? Existe um papel complexo por trás desse elemento de liderança, que é essa postura e essa conduta que a gente tem. Ela não vem porque a gente está competindo e ela não vem porque o cachorro é o inimigo. Pelo contrário, tem uma frase que eu gosto muito, a gente se prova nos piores momentos. As grandes batalhas que a gente tem não são com as pessoas que a gente não gosta ou com os indivíduos que a gente não gosta. As grandes batalhas são com quem a gente gosta, com quem a gente quer bem. Então, a gente nunca vai brigar e ter porque uma batalha é uma construção, é a tentativa de derrubar uma barreira para você chegar num lugar melhor. Você nunca vai fazer isso com alguém que não representa nada para você. Quem não representa nada para você, você deixa para lá. Então vejam agora o paradoxo interessante, que eu posso dar esse exemplo da caixa, que o cachorro faz um chilique quando você põe ele na caixa. Eu posso dar um exemplo da condução na guia, que é um cachorro que é constantemente forçar essa posição. Eu posso dar exemplo de um cachorro no place que não quer ficar parado de jeito nenhum. Toda vez que você abre mão
de reforçar o que você determinou como correto, porque é para o bem desse indivíduo, ele não é seu inimigo, ele não é. Ele é o indivíduo que você trouxe para viver com você. Ele é o indivíduo que você trouxe para fazer parte da sua família. Ele está ali porque você gosta dele de verdade. Porque você quer, de fato, construir uma vida com ele. Se eu abro mão dessa determinação que eu fiz, seja na caixa, seja no play, seja na condução da guia, seja numa falha de recall, seja onde for, eu tô tendo uma atitude com ele que eu teria com alguém que eu não me importo, que é deixar para lá. Eu vou permitir que esses primeiros pensamentos que passem pela minha cabeça me dominem e façam com que eu não toque para frente o que eu deveria tocar. Isso acontece, gente, em exemplos bem minúsculos do dia a dia com o cachorro, tá? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Você está começando a fazer exposição social com o cachorro, que já sabe o deita, por exemplo, tá? Ele sabe senta, deita. Você está trabalhando com condicionar guia, então ele está bem melhor, então agora eu vou começar a levar esse cachorro para ambientes sociais. Você falha, sabe quando? Quando você chega num café para sentar e tomar um café, ou quando você vai para algum lugar, ou você vai numa loja, em algum lugar desse tipo, que você tem que sentar e você deixa o seu cachorro em pé, por exemplo. Ele começa a ficar com dúvida, ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro. Em vez de você pressionar a guia e falar senta ou deita, você deixa ele tomar essa decisão sozinho. Isso é abrir mão do que você determinou como exercício objetivo. Exposição social requer que o cachorro fique em posição estática. Ele tem que ficar sentado ou deitado. Se ele estiver em pé, se movimentando, e você simplesmente só está segurando a ponta da guia, você não está pegando firme, você não está exigindo nada dele. A única coisa que você está fazendo é conter ele no espaço e no comprimento da guia. Nada mais do que isso, tá? Olha como existe uma diferença grande nos pequenos detalhes. Parece que você não está percebendo isso. Parece que você está falando, não, está tudo certo, eu estou fazendo exercício, ele está aqui comigo. Ele está até onde? Ele está fisicamente porque ele não pode sair, ou ele está de verdade comprometido com o exercício com você? Esse grau de compromisso que a gente exige do cachorro é o pegar firme. O segredo e os frutos estão nesses pequenos detalhes. Então, a mesma coisa vale, por exemplo, para... eu tenho um cachorro que está tendo dificuldade na caixa de transporte. Quanto tempo de... Como é que você está na sua rotina da caixa? Eu boto ele 2 horas, eu boto ele 1 hora. E à noite ele está dormindo? Ainda não. Você já abriu mão do que você queria. O que te impede de implementar hoje uma rotina que vai ser para a vida, que é, por exemplo, à noite o cachorro dormir na caixa? O que está te impedindo de fazer isso? Ele late, ele chora, ele grita, ele bate na porta da caixa, ele morde a grade? Tudo bem, você tem que lidar com isso. Esse é o conflito, é quando eu falei um pouquinho mais cedo para vocês. As grandes batalhas a gente tem com quem a gente gosta. Se a gente gosta do cachorro, a gente tem que fazer isso acontecer. Se a parte da caixa vai ser mais difícil, vamos lidar com a parte da caixa. Se a parte de segurar um comando de duração na rua é mais difícil, vamos trabalhar nisso também. Eu vou lá e eu vou segurar esse cachorro na posição, custe o que custar. Eu vou ficar mais tempo, eu vou repetir esse protocolo mais vezes, eu vou focar nesse protocolo em particular, porque essa é a dificuldade dele. É isso que você faz quando você pega firme com alguém que você gosta. Quando eu abro mão de exigir dele coisas pequenas, eu estou abrindo mão da mesma forma que eu abriria a mão de uma pessoa que eu não me importo tanto assim. Então, talvez o pegar firme é a maior expressão de amor que a gente pode ter, se você parar para pensar por esse ângulo. Você não tem esse nível de esforço e desgaste por alguém que não faz diferença para você. Mas pegar firme significa ser firme no que você determinou. Eu quero fazer essa relação dar certo, eu quero ver esse cachorro florescer. Eu preciso pegar firme aqui, nesse detalhe, aonde ele tem mais dificuldade. Mesmo que para isso eu tenha que ver o lado pior desse cachorro primeiro. Mesmo que para isso eu tenha que ver ele brigar, ele se debater na guia, ele chorar, ele morder a grade da caixa, ele tentar me morder, que seja. É aí que você se prova essa pessoa que está disposta a levar esse cachorro para um outro nível. É aí que você prova que você está investido de fato nessa relação. Deixa eu ler os comentários de vocês, gente, que eu não queria perder a linha de raciocínio. Éder falou aqui, quando não fazemos nada, as escolhas os outros farão. Peraí, deixa eu ligar aqui. E nem sempre serão as melhores. Absolutamente. Se você não decidir, o cachorro vai decidir. Então, por exemplo, numa situação onde o cachorro briga contra a caixa de transporte, se você cede, acabou, ele decidiu. Ele acabou de decidir que ele não vai ficar na caixa. Você não ocupou esse lugar, ele vai ocupar. Sempre vai. E nunca vai ser necessariamente do jeito que seria melhor para ele. Lembre, o cachorro não sabe o que é melhor para ele no universo doméstico social urbano. A Aline falou, já ouvi alguns tutores a esse respeito do cão pela minha postura, porque o cão tem medo. Não é. É legal falar isso, Aline, porque as pessoas tendem a querer associar essa postura de pegar firme, essa firmeza, essa autoconfiança, essa objetividade
como uma coisa que gera medo no animal. Isso não gera medo no animal, isso gera confiança no animal do que você está fazendo. Existe uma diferença entre medo e respeito que as pessoas têm que entender, tá? E eu vou dar um exemplo muito legal que eu gosto de falar sempre desse exemplo para vocês. Se vocês estão num prédio, ou num ambiente social, ou no comércio que seja, e esse lugar começa a pegar fogo, e vocês não sabem onde é a saída, quem vocês vão procurar? Vocês vão procurar a pessoa mais autoconfiante, mais firme, mais calma naquela hora e mais objetiva. Todo mundo gosta e eventualmente gravita para uma pessoa que tem essas características. Esses são os grandes líderes do mundo, essas pessoas são que resolvem os problemas de todo mundo. Essas são as pessoas que estão sempre na frente e tomam uma bala por você, tomam um soco por você, se machucam por você. Por quê? Porque elas estão ali para te proteger. Mas para te proteger, para ter essa capacidade de te proteger, elas têm que ser essas pessoas objetivas. Elas têm que ser essas pessoas autoconfiantes. Elas têm que ser essas pessoas que não têm medo de lidar com o pior lado da vida. Lidar com o pior lado da vida significa ter serenidade para lidar com o lado difícil das coisas quando eles não são agradáveis. A maioria das vezes não são. A primeira etapa do treinamento de um cachorro, que vai te mostrar muita objeção, não é bonito de ver. Não é. O cachorro vai brigar contra você muitas vezes, o cachorro vai lutar contra o que você quer mostrar para ele. Mas mesmo antes de você tentar implementar um treinamento, voltem em comentários que eu muitas vezes compartilho com vocês aqui. Tem gente que nunca tentou implementar nada com o cachorro, mas o cachorro fez com você. Tem muita gente que nos primeiros meses de vida do cachorro já descobre que perdeu o sofá, que perdeu a cama, que perdeu a autonomia de circular pela casa sem o cachorro cercar ou te morder. Veja que o cachorro não espera muito tempo para você assumir essa postura. Tem cães que em 3, 4, 5 dias, vendo que você não vai assumir isso, ele vai lá e vai assumir. Ele não tem nenhum problema em corrigir você, em punir você, quando ele acha que você está fazendo alguma coisa errada, que ele não acha que é o certo. Então, se ele quiser sentar no seu sofá e você estiver ali e ele quiser o seu lugar, ele vai subir em cima de você e vai tirar você dali, do jeito dele. Isso não significa que ele quer que você tenha necessariamente medo dele. Você vai ter eventualmente, porque você não sabe o que fazer com isso, mas ele está estabelecendo o que? Uma relação de respeito. Por isso que eu falo que respeito vem antes de qualquer outra coisa. Isso de pessoas para pessoas, imagina com outras espécies. Exatamente. De novo, lembrem da frase. Você é definido. Eu acho que todo mundo, o indivíduo, se define pela conduta dele no pior momento. É assim que você define. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas todo mundo é legal, todo mundo é gente boa quando as relações estão ótimas. Todo mundo mostra o seu melhor lado quando tudo está bem. Isso é a mesma coisa para os cachorros. É muito fácil dizer que os cachorros são criaturas maravilhosas e são tranquilos quando o cachorro não te dá trabalho nenhum. Quando a sua relação com o seu cachorro está 100% harmônica, você não tem por que, trazer esse lado à tona. Mas isso não define você e não define o cachorro. O que define você e a sua relação com o seu cachorro é o que você faz quando as coisas estão ruins. Por isso que eu falo para vocês que uma parte importante do treinamento dos cães é você vai descobrir quem o seu cachorro é, não quando ele faz as coisas do jeito que ele quer, mas quando ele faz as coisas porque você pediu e ele não quer. É aí que está a grande cereja do sundae, é aí que está o grande diamante de esclarecimento para vocês entenderem o que é esse pegar firme. Porque se o meu cachorro deita em qualquer lugar da casa e não me dá dor de cabeça, mas eu quero que ele deite aqui, eu peço isso para ele e ele briga contra mim, agora eu estou descobrindo quem ele é de verdade. Porque é do conflito que a gente descobre quem a gente é de verdade. A pergunta, Raquel, e quando o cão antecipa, por exemplo, dei o senta para progredir no deita, mas aí ele já deita antecipando em um local de exposição social. Não tem problema. Em exposição social, para mim, o mais importante é o cachorro deitar. Se eu dei o comando senta e ele imediatamente foi pro deita, para mim tá tudo certo. Eu quero mais é que ele deite. O que eu não quero é que ele fique nesse looping de senta, deita, senta, deita, senta, deita, tá? Então, se o cachorro sabe o senta e sabe o deita, e eu dou o senta e ele antecipa o deita, sem problema. Agora fique no deita, tá? Aí é o seu papel de jogador, no sentido, você sabe esses dois comandos. Eu escolhi o deita agora, porque o deita é mais seguro para você. E eu preciso que você fique no deita para você não me atrapalhar. Então, reforce esse lado, tá? Mas não tem problema. Esse tipo de antecipação em particular, eu não vejo problema, tá? Então, eu acho que assim, se a gente pensar, a Renata falou, os que costumam fazer xixi à noite. O cachorro que costuma fazer xixi à noite, ele tem esse hábito porque toda noite ele tem liberdade para ir no banheiro fazer xixi. Você ainda não organizou e não orquestrou e não definiu essa parte fisiológica dele. Todos os cães que eu treino dormem na caixa de transporte. Todos, sem exceção. Boa parte desses cães, quando vem para cá, não tem esse hábito. Muita gente imagina que a noite tem que ser um período livre para o cachorro escolher quando ele vai no banheiro.
Você não vai ser injusto com o cachorro, mas absolutamente você vai construir um dia e ajustar o cachorro para que ele use o banheiro até a hora de dormir e use o banheiro quando ele acordar. Então, essa postura de pegar firme, obviamente que a gente é justo com o cachorro. Então, quando você trabalha com protocolo de confinamento, de restrição de espaço, você absolutamente vai mapear o dia do cachorro para que ele tenha a oportunidade de fazer tudo o que ele tem que fazer aqui fora, inclusive no banheiro, múltiplas vezes por dia, tá? Mas ele vai aprender a não usar o banheiro no meio da madrugada quando ele não tiver essa oportunidade. Então, se ele continuar solto pela casa a noite inteira, nunca ele vai aprender a se autorregular nesse sentido, entendeu? Então, você também tem que pegar o cachorro e definir isso como regra. Você vai dormir, eu vou pôr você na caixa de transporte 10, 10 e meia da noite, e 6 e meia, 7 da manhã, eu acordo, tiro você da caixa e você vai no banheiro. Simples, tá? O cachorro vai aprender a fazer isso conforme isso vire parte da rotina dele. Qual é o pior cenário? Ele fazer xixi da caixa no meio da noite. Por isso que você tem uma toalha, você tem uma base na caixa de uma toalha, você pode pôr um tapete, se você quiser, se o seu cachorro for muito novinho, um tecido que você quiser. Se acontecer um acidente desse tipo, limpa tudo, desinfeta, começa no outro dia e tá tudo certo, tá? Não deixe que essa dúvida em particular, como muitas outras surgem, impeça de você de levar o treinamento para frente, porque esse é um ponto importante, tá? A sua dúvida da caixa é a mesma dúvida que muita gente tem em qualquer exercício de duração. Pense que a gente falou um pouquinho mais cedo agora da questão de exposição social. Se eu vou almoçar fora com uma amiga minha, eu quero levar os cachorros comigo, eles têm que ficar deitados ao longo do almoço inteiro. Isso é jogar duro, isso é pegar firme. Eu não posso deixar que os cachorros sente, levante. Agora, se eu tiver que ficar 4, 5 horas num lugar e o cachorro estiver comigo, dentro dessa janela de tempo, eu vou eventualmente levantar e levar ele para ir no banheiro, se eu precisar, entendeu? Mas muitas vezes eu vou no shopping e fico 2 horas dentro do shopping, os cachorros não fazem xixi lá dentro. Mas eu vou andando até o shopping para que eles possam fazer. Então, você vai usar o bom senso, a lógica e ser justo no que você está exigindo do cachorro, mas você tem que ainda exigir, tá? Se você pensar que você orquestrou bem esse mapa, não tem motivo para você considerar que o cachorro precisa sair. Eu vejo muita gente ter essa dúvida, por exemplo, quando a gente fala do exercício do place dentro de casa, e a pessoa fala, o cachorro está 10 minutos no place, 15 minutos no place, e a pessoa já quer tirar ele de lá porque acha que ele tem que ir no banheiro. Veja se a sua dúvida vem de ele tem que ir no banheiro mesmo, ou eu não quero ter que lidar com a supervisão e o controle desse exercício. É inconsciente esse processo. Muitas vezes a gente não pensa que a gente está fazendo isso, mas a gente está. A gente, sem querer, deixa o cachorro sair de dentro dessa redoma do que a gente determinou como regra, porque é mais fácil para a gente não ter que lidar com isso, versus para o cachorro. E sem querer você vai deixando o cachorro numa condição onde agora existe regra, mas não é tão cobrada assim. Ela determina isso, mas nem sempre eu recebo uma consequência de valor quando eu não faço. Você começa a folgar a corda e agora já era. Agora a sua regra é aleatória e ela deixa de ser regra por conta disso, tá? Quem mais falou aqui? Sabe, são os cães pastores, sabe dos lobos, estão prontos para enfrentá-los jamais serão vencidos. Exatamente. Eu acho que assim, essa fortaleza, essa postura de fortaleza, de certeza, de autoconfiança, ela é muito mal vista pelas pessoas por alguma razão. As pessoas tendem a achar que isso é uma coisa ruim. Não é. É isso que faz com que você eleve o treinamento do seu cachorro e coloque o seu cachorro numa condição onde ele realmente vai ser um prazer de viver com. Porque ele absolutamente vai fazer isso com você. Isso não é singular de cães de porte grande ou cães de raças fortes. Tem cães minúsculos, malteses, shih tzus e chihuahuas fazendo isso com pessoas grandes, com homens grandes, barbados aí, tá? Porque é bonitinho. Não é porque é bonitinho, a gente põe esse véu em cima, mas as pessoas deixam isso acontecer por uma razão simples. Porque dá trabalho ser essa pessoa. Dá trabalho investir numa relação em momentos conflituosos e fazer essa relação levar. Tragam isso, agora saiam do mundo dos cachorros e tragam isso para o universo social, normal, da gente, humano. Dá trabalho você resolver conflito com alguém. É muito mais fácil você virar as costas do que ir lá e resolver um conflito. Dá trabalho manter um casamento, dá trabalho manter um círculo de amigos, dá trabalho manter um quadro de funcionários harmônico. Vira e mexe vai ter uma faísca, vira e mexe alguém vai se desentender. O que é mais fácil? Não lidar com isso, né? É muito mais fácil você virar as costas e mandar o funcionário embora. É muito mais fácil você cortar a sua relação com um amigo seu. É muito mais fácil você jogar fora seu relacionamento do que você ir lá e resolver. Por isso que eu falei mais cedo, conflito é o que define o quão investido você está nessa relação ou não. E é como você faz essa resolução. Resolução de conflito é o que põe você num patamar diferenciado ou não. A sua habilidade de resolver conflito, não porque você está com ódio, não porque você está com raiva, não porque isso é ressentimento, ou não porque isso é uma batalha.
Isso é para você progredir. O desenrolar de um conflito é a tradução real de devoção, de investimento real, emocional em qualquer coisa, tá? Em qualquer relacionamento que entre aí, em qualquer situação. Então, no fim, jogar duro, pegar firme ou a liderança é uma mentalidade. É uma mentalidade que a gente tem que ter no sentido de eu não vou abrir mão disso porque aconteceu o primeiro, o segundo ou o terceiro conflito. Eu não vou abrir mão da evolução do meu cachorro porque ele está mostrando dificuldade aqui em X, Y, Z. Eu vou pegar essas situações em particulares e eu vou agora trabalhar mais firme ainda nessas situações. Por que é difícil as pessoas assumirem isso? Porque dá trabalho. É um desgaste grande. Mas é para isso que a gente está aqui. E eu acho que assim, a grande lição para todo mundo nesse ponto é: vocês vão colher coisas totalmente diferentes da vida de vocês quando vocês começarem a enxergar os desafios da vida assim. E o cachorro é só um deles. O cachorro que vive com uma pessoa que tem essa postura vai ser realmente o cachorro mais agradável de viver com. Você vai ter essa admiração das outras pessoas, mas você vai perceber nesse filtro como é difícil para as pessoas subirem para esse patamar. Por conta desse desgaste, por conta dessa injeção de energia, de vontade, de dedicação que você tem que ter para fazer alguma coisa dar certo. Mas, no fim das contas, é isso que diferencia a população geral do mundo em relação a quem se destaca e quem não. Porque quem se destaca é sempre um grupo muito menor. Porque é um grupo muito menor que está disposto a essa milha extra para conseguir o que quer de verdade. E, de novo, gente, isso não é uma batalha, essas coisas não são... Eu não estou falando que você tem que enxergar o mundo como um bando de inimigos, mas você tem que enxergar o mundo como pessoas que precisam ver essa diferença. E o seu cachorro não é seu inimigo, como as pessoas ao seu redor não são. Mas você tem que mostrar esse exemplo. Você tem que mostrar quem você é. Eu falo esse exemplo, eu falo para todos vocês que o cachorro está sempre constantemente te estudando. Ele só vai respeitar você se você de fato mostrar e se provar todos os dias para ele. E o que é a grande trava, a grande âncora do ser humano hoje em dia? A gente está sendo doutrinado para não ter que se provar para mais ninguém, né? Eu não preciso me provar para ninguém. Eu sei como é que é essa frase, eu sei aonde que ela entra muitas vezes, num bom sentido e num sentido ruim. Absolutamente você não tem que se provar para ninguém, porque você não precisa de validação de ninguém. Mas absolutamente dentro do seu relacionamento, das suas relações íntimas e sociais, você tem que se provar sim. Ninguém vai gostar de você de graça, ninguém vai aceitar o que você está falando de graça, ninguém vai abraçar você de graça, ninguém vai te dar o que você quer de graça. Você tem que trabalhar para isso. E isso é se provar. Então você não se prova para o mundo, você se prova para quem é importante para você. O seu cachorro é importante para você. Então você tem que se provar para ele. Da mesma forma que você se prova para as pessoas que são importantes na sua vida. Se provar não é você se jogar no chão e deixar uma pessoa passar por cima de você. Pelo contrário, se provar é mostrar o seu valor. Constantemente mostrar o seu valor. E saber aplicar consequências para as pessoas ou os cães que não entendem o seu valor. Isso não é vingança. Isso é objetividade e certeza no que você está fazendo. Então, por exemplo, os cães que eventualmente se tornam reativos, e as pessoas têm muito problema, e muitas dessas pessoas acabam abrindo mão desses cachorros, eles chegam nesse patamar porque você não se provou para ele. Eles chegam nesse patamar porque um dia eles andavam com você numa boa na rua. De repente, eles começaram a adiantar um pouquinho. De repente, a posição começou a ser uma cabeça para frente. De repente, eles andavam aleatoriamente. De repente, em uma situação ou outra particular, eles explodiram. Todas as vezes que você não corrige, ou não ajusta, ou não chama atenção e não mostra que ele está fazendo de errado, ele vai continuar errando. Até o dia que ele desconsidera você completamente. Você passa a ser completamente irrelevante, e aí sim ele atropela você e passa por cima de você. E aí sim entra uma relação de hostilidade, de ressentimento. Agora eu não quero mais estar perto desse cachorro, esse cachorro é insuportável. O cachorro olha para você com olhos diferentes. Existe o isolamento, a distância e eventualmente a relação acaba. Por que a relação chega nesse ponto com o cachorro? Porque a gente falha nos pequenos detalhes. Por que muita gente abre mão completamente? E quem abre mão, por exemplo, da caixa de transporte, eventualmente vai abrir mão de outras coisas. Porque a batalha que tem na caixa de transporte vai ter em outras situações. Beleza, eu vou desistir da caixa. Mas e a próxima batalha? O que é que você vai fazer? E na hora que ele não quiser ficar no play, você vai abrir mão disso também? E na hora que ele passar de só latir para a campainha ou avançar na porta e eventualmente morder alguém, e agora o que é que você faz? Então vejam que quanto mais a gente empurra a sujeira para baixo do tapete, pior. De novo, nem todo mundo quer assumir isso. Muita gente sonha em ter uma vida tranquila, sem problema, sem estresse. Eu quero uma vida tranquila, eu quero sossego, eu quero paz. Tudo bem, mas paz não se conquista sentado sem fazer nada. Você tem que construir o que você quer. E eu acho que a mentalidade que eu quero que vocês tirem aqui desse vídeo é isso. Eu quero que vocês entendam que
esse sonho maravilhoso de ter uma vida tranquila com o cachorro, de ter um cachorro que não te dá trabalho, ele exige muito de você todo dia. E aí entra esse elemento de cobrança individual. Você tem que se cobrar e o seu cachorro vai te cobrar. Da forma dele, ele vai te cobrar. Se você não aceitar esse tipo de cobrança, se você não aceitar se autoavaliar, se você não aceitar que você tem que melhorar, que tem coisas que você ainda não está fazendo do jeito certo, tudo bem, você pode até querer acreditar que está tudo bem, mas não está. Você, no seu íntimo, vai saber que não está. Tem um filhote de 2 meses e meio de pitbull, ela já senta, deita, tá pra ti, tô tentando introduzir o place, mas às vezes acho que ela é muito nova. Ela é nova, tá? 2 meses e meio, ela é super nova. Você ainda não vai ter nem de longe a duração do exercício e a capacidade de cobrar dela uma performance mais clara e mais limpa. Mas você pode começar de forma lúdica, você pode começar com a comida do dia, você pode começar com a referência do que esse exercício vai ser lá na frente. Ótimo que você começou agora, tá? Mas pense no que você está treinando com ela agora como um ensaio do que você quer que ela seja lá na frente. Um cachorro forte, um cachorro capaz de muita coisa. Mas se você não pegar firme agora, você vai ter problema lá atrás. Minha família me critica muito por isso, dizendo que eu não estou deixando ele ser filhote. Tá. Esse é um dos desafios de uma pessoa que tem que jogar duro e pegar firme. Muitas vezes a grande briga é dentro de casa, né? Eu falei isso um pouquinho mais cedo. As grandes batalhas que a gente tem não são com desconhecidos. As grandes batalhas são com quem está dentro do nosso mundo, dentro do nosso relacionamento íntimo. Essas são as pessoas que normalmente vão brigar contra o que você está fazendo. Por quê? Porque não é natural para elas verem pessoas com essa postura. Porque tem muita gente que repele isso. E quando as pessoas repelem isso, é porque tem um pedaço delas que não consegue ser assim. Então existe um elemento inconsciente de identificação do ser humano que ele precisa estar perto de pessoas que eles naturalmente se identifiquem. Quando você não se identifica com isso, ou quando você não quer isso para você, você tem de repelir isso para todo mundo. Então, muitas vezes a batalha é dentro de casa, na maioria das vezes é. Mas porque é a sua família, esse é o seu nó que você precisa desatar. Dentro de casa é que você precisa desenrolar isso. São com essas pessoas aí que brigam com você todos os dias que você tem que fazer dar certo. Então, seu desafio não é só com a sua cachorra. É esse triângulo aí. Eu preciso abrir a cabeça da minha família. Tá aí o grande papel de líder. Você conscientizar pessoas. É para isso que a gente está aqui todo dia. Um dos motivos pelos quais boa parte dos bons treinadores publicam bastante vídeo, sentam e conversam com vocês, é para que vocês tenham essa possibilidade de entender como tudo isso funciona. Jogar duro, pegar firme, ser um bom líder, é um papel fenomenal. Mas é um papel que carrega uma série de responsabilidades. Então a gente tem que normalizar a responsabilidade, tem que normalizar a cobrança, crítica e autocrítica, desenrolar conflito, tudo que infelizmente o mundo está vendendo para vocês como uma coisa ruim. Então, por isso que talvez o treinamento de cães esteja indo para um caminho tão perigoso, porque as pessoas tendem a achar que tudo que diz respeito a conflito é ruim, conflito faz parte da vida. Mas quem são essas pessoas que vão se destacar? Vão se destacar porque elas têm essa habilidade melhor de lidar com o conflito. Elas não fogem do conflito quando o conflito é necessário. Isso não significa que você vai criar conflito com todo mundo. Isso significa que o conflito que é necessário você vai desenrolar. Então, eu quero muito que vocês abram a cabeça e entendam essa mentalidade, essa briga, esse pegar firme, que muitas vezes não se materializa numa briga em si, às vezes são coisas bem menores, mas é difícil a gente colocar em exemplo prático tudo aqui, mas isso acontece em vários detalhes do dia a dia do cachorro. Isso é para o melhor do seu cachorro. De novo, você não faz isso porque você está disputando uma posição de ego com seu cachorro. Você faz tudo isso porque é para o melhor para ele. É para que a sua relação com ele fique cada vez melhor. E absolutamente na dinâmica hierárquica ele não tem a mesma habilidade de entender esse processo de forma racional como outro ser humano tem. Então você tem que fazer acontecer de outro jeito. Você vai ter que ver o pior para depois ver o melhor, tá? Mas eu quero muito que vocês abracem esse conceito. Eu sei que parece muito abstrato que eu estou falando, mas no discurso é mais ou menos assim. A forma como vocês enxergam as coisas pequenas do dia a dia e como vocês lidam com elas. O quão vocês fogem e o quão vocês enfrentam. Talvez seja mais ou menos assim, tá? Aprender a não fugir dos conflitos, aprender a não se esconder e não abrir mão das coisas que são importantes quando tudo fica difícil e ir para frente, lidar com isso. Quanto mais cedo você tiver que lidar com os problemas dos seus cães, mais fácil vai ser para vocês terem o resultado que vocês querem num prazo menor, tá? Essa live vai ficar salva? Vai, lógico que vai, eu sempre deixo salvo aqui. Mas era isso, tá, gente? Vira e mexe eu falo sobre isso, vira e mexe algumas pessoas me perguntam sobre isso. Liderança é uma coisa importante, mas o que tem por trás da liderança é um grande coração. Ninguém faz esse esforço todo quando não se importa, não, tá? Eu acho que
os treinadores são muitas vezes condenados por serem pessoas firmes, duras, muitas vezes frias e sem uma relação emocional com os cachorros, mas olha até onde a gente consegue ir com os cachorros. Olha o que a gente suporta e faz para ver o cachorro do outro lado, né, no melhor momento. Quem faz isso é curioso e até irônico às vezes ver tanta gente que fala de bem-estar animal e os cães são anjinhos. Essas normalmente são as primeiras pessoas que abrem mão desses cães quando tudo fica difícil. Então, o mundo precisa desse lado mais racional. O mundo precisa desse coração grande em forma de guerreiros imortais aí, que pegam esses cachorros difíceis e que suam a camisa e passam por essas batalhas com o cachorro do lado, porque esse é o grande amor, eu acho. Eu acho que o adestramento sempre vai ser uma profissão de pessoas muito passionais. Quem é bom no adestramento sempre vai ser uma pessoa muito passional, porque absolutamente esse mercado faz de tudo para você sair. Dentro desse mercado você tem todo e qualquer tipo de incentivo que você puder imaginar para desistir. E o fato da gente ficar é porque a gente sabe, a gente realmente tem uma grande paixão pelos cachorros. E se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui. É só um coração muito grande, por trás de um corpo muito forte e uma mentalidade de aço faz com que você fique nesse mercado. Acredita em mim, cara, é muito fácil sair do adestramento. Você tem todos os dias uma lista gigantesca de razões para você desistir. Então, pensem direitinho antes de vocês condenarem a postura, muitas vezes, dos profissionais que fazem um trabalho legal. Eles não são pessoas desprovidas de coração. Pelo contrário, talvez eles tenham os maiores corações. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, curtindo a vida, se divertindo, dedicando tempo para a família, dedicando tempo para os amigos, viajando, aproveitando. E enquanto todos vocês vivem uma vida normal, a gente está todo dia aqui fazendo o que muita gente não quer fazer. Então, isso diz muito sobre as pessoas que fazem esse trabalho e fazem direito, tá? Então, lembrem disso. Por isso que eu falo que pegar firme, jogar duro, é para quem tem coração grande, cara. Para quem tem coração grande, quer de verdade fazer isso acontecer e abre mão de muito, mas de muito por esses cães. Neide falou, tenho 2 pet sport grandes, já tem 2 anos, mas se ficarem sozinhas, elas comem grama, destroem sandálias, cavam grama. Como devo agir? Caixa de transporte, tá? Falo direto sobre caixa de transporte aqui. Volte e veja os vídeos que eu falo sobre isso. Ontem ainda eu postei aqui um clipe de um vídeo da Lear, porque não fala inglês, não vai entender, mas eu botei o link lá para quem vê. Quantas vezes eu falo sobre isso com vocês, quantas vezes eu mostro o risco de você ter cães soltos pela casa quando você está ausente, cães que não sabem o que fazer. Isso muitas vezes custa a vida desses cachorros e não é difícil adaptar um cão na caixa de transporte. Eu faço isso toda hora. Vários treinadores bons fazem isso toda hora. Tem 1 milhão de vídeos na internet falando sobre isso. No meu canal tem um monte, no canal da galera tem um monte. Então, não abram mão de usar a caixa de transporte todos os dias. De verdade, isso é a diferença entre a vida e a morte de muitos cães, tá? Então, é um lugar gostoso, é um lugar de descanso, é um lugar de pausa. Quem não usa caixa de transporte sempre vai ter que lidar com a consequência disso, que vão ser riscos enormes para o cachorro e muitas vezes você pode ter surpresa, como foi o caso do vídeo que eu postei ontem do cara que chegou em casa e tinha um cachorro morto na sala, porque os outros 2 mataram esse cachorro. Então eu não quero isso para nenhum de vocês. De novo, implementar a caixa de transporte é um exercício de liderança, de controle, de preservação da vida do cachorro. Você quer preservar esse cachorro, você quer ter certeza que ele vai estar bem, saudável, inteiro quando você voltar, põe ele na caixa quando você sair. Eu tenho lives específicas para isso, já fiz várias, então eu não vou entrar necessariamente nesse detalhe, mas é isso, tá? Mas é isso, gente. Essa é a mentalidade que eu quero que vocês tenham. Lembre do que tem por trás de um bom líder, que por trás de um bom líder tem um nível de devoção e dedicação imensurável. Eu adoraria que todos vocês elevassem para esse nível com seus cães. Vocês vão ver que relação maravilhosa vocês podem ter com o cachorro uma vez que ele enxerga você assim. Da mesma forma que vocês vão ter uma relação maravilhosa com pessoas do círculo de vocês que forem assim. Uma vez que vocês entendam como essas pessoas são, elas vão ser pessoas para a vida para vocês. Pessoas que absolutamente vocês vão fazer questão de estar perto, de ter junto, sempre. Porque essas pessoas estão ali de verdade. Elas não estão ali por nenhuma outra razão, a não ser porque elas realmente gostam de você. E eu quero que vocês tragam essa mesma tradução para a relação de vocês com seus cães. Nada como um elemento de disciplina, de fortaleza, de firmeza, de objetividade para criar uma fundação eterna para uma relação, seja entre pessoas ou seja entre pessoas e cães, tá? Mas é isso, gente. Eu vou correr, tenho algumas coisas para fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostarem, compartilhem e deixem depois os comentários do que vocês acharam, tá bom? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.